1 Timóteo 5:8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior do que o descrente. Essa é a versão Nova Almeida atualizada. Mas na versão que nós decoramos, que nós conhecemos mais esse texto, diz que se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua família, este tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo, é pior do que o ímpio. Se alguém tem negado a fé, por não cuidar da sua família, é pior do que o incrédulo. É uma frase muito contundente, é uma frase muito emblemática, é uma frase forte, que nos coloca contra a parede. Porque nós pensamos que aceitar a Jesus, que permitir que o Espírito Santo faça a obra dele em nós, um dia levantamos a mão, fomos à frente, seja lá como foi o episódio da sua conversão, em algum momento você decidiu crer no Evangelho e se abriu para o que Deus tinha para fazer na sua vida. E aí você participou de um momento onde você aprendeu o básico da doutrina cristã, você deu um mergulho junto com o pastor que te batizou, seja por imersão, por afusão, por aspersão. Quando você aceitou e abraçou a fé cristã, aí você pensou que era só parar de fazer aquilo que não deve ser feito. Uns param de beber, outros param de fumar, uns param de beber e de fumar, uns param de mentir, outros param de roubar. O importante é que cada um de nós teve que parar com alguma coisa, porque viu que aquela coisa não agradava a Deus. Está ótimo, excelente. E aí a gente começa a frequentar uma comunidade cristã, a gente começa a dar os primeiros passos na fé, e a gente vai progredindo, e vai ouvindo mensagens, e aquele primeiro amor, a gente vai aprendendo a Bíblia, e a gente vai participando dos eventos, e é uma bênção, e a gente começa a aprender os jargões, o dialeto, e começamos a ficar fluente no evangeliquez, e a gente vai progredindo, e acha que por frequentar os cultos, participar dos eventos, ser batizado e entregar um dízimo mensalmente, tudo está completo, não há nada que precisamos mais fazer para agradar a Deus. E aí a gente começa a ler a Bíblia, e todos nós já entrou numa jornada de ler a Bíblia toda. Alguns completaram, outros não, mas o importante é que você começou na sua caminhada a ter um contato com o livro que chamamos de Bíblia Sagrada. E aí, de repente, você chega nesse versículo, que diz que se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua família, tem negado a fé, e é pior do que o ímpio, é pior do que o incrédulo, é pior do que o descrente. Deixa eu diferenciar para você compreender a diferença entre ímpio e incrédulo. O incrédulo é aquele que não crê, não creio, não acredito em Deus, não acredito neste livro, não acredito nesta religião, nesta religiosidade, ou nessa espiritualidade que vocês desenvolvem. Eu não acredito, eu decidi não acreditar, não acredito. Para mim isso é tudo conversa fiada, de gente que quer tomar dinheiro dos outros. Incredulidade, quando a pessoa decide não acreditar, esse é o incrédulo. O ímpio é aquele que acredita, às vezes até
até acredita, e na maioria das vezes, acredita. Ele crê, só que ele não consegue viver conforme a crença que diz ter. Você acredita em Deus? Acredito. Então por que é que você trai a sua esposa? Ah, porque, né? Você acredita em Deus? Acredito. Então por que é que você só nega o imposto? Ah, porque... Você acredita em Deus? Acredito. Então por que é que você faz fofoca? Ah, porque todo mundo erra, né? Esse é o ímpio. É aquele que pratica a impiedade. Piedade é uma palavra que vem do latim, e a raiz é pio. Pio, que é cheio, completo, íntegro, pleno. Esse é o pio. Teve até um papa famoso, que é o Papa Pio XII. Teve vários pios, né? E teve um que era o Pio XII. Então, pio é uma palavra em latim que significa completo, cheio, inteiro, pleno, íntegro. Portanto, a piedade é o exercício de que sejamos cheios, de que sejamos completos, de que sejamos íntegros, 100%, em tudo que fazemos e em tudo que dizemos. Isso é piedade. É o exercício ou a capacidade de ser ou de estar pio, de estar cheio. No inglês, full, completo, pleno. Quando nos entregamos por completo a alguma coisa, quando colocamos todo o nosso coração em uma questão, quando nos damos por inteiro, isso é, na perspectiva da língua latina, isto é a piedade. Portanto, a impiedade é o não exercício da piedade, que significa não ser pleno, não estar íntegro, não ser completo, não dar 100%. Então, se a palavra, por exemplo, vou usar aqui o dinheiro e o conceito só para ilustrar, não tem nada a ver com dinheiro a minha conversa aqui, mas só para ilustrar, para ficar mais fácil. A palavra dízimo, diz, vem de 10. Então a palavra sugere 10%. Um exército foi dizimado, significa que ele foi reduzido a 10%. Eram 1000 soldados, agora só tem mais ou menos 100. Foi dizimado, levado a 10%. Portanto, se eu quero ser dizimista, eu preciso entregar 10%. Se eu dou 9,9%, eu estou cometendo impiedade. Por quê? Porque eu não estou sendo cheio, não estou sendo pleno, não estou dando 100%. Ah, então para ser piedoso eu tenho que dar 100% do meu salário? Isso é uma convicção sua, problema seu, se quiser dar, amém. Mas o que eu estou dizendo é que se nós nos propomos e nos propusermos a fazer algo, que esse algo seja de verdade, por inteiro, com o melhor que nós temos e com o melhor que nós somos. Toda vez que a gente não faz o melhor, toda vez que a gente não busca a excelência, toda vez que a gente não se entrega por inteiro, a gente está sendo ímpio, praticando impiedade. Na raiz, na essência da palavra, é isso que significa. Portanto, impiedade tomou uma conotação de pecaminosidade. Quando no jargão do evangeliquez nós dizemos: vamos visitar uma pessoa, mas olha lá, hein? Temos que tomar cuidado, porque é uma pessoa ímpia. O que é que a gente está dizendo? A gente quer dizer que ela é uma pessoa incrédula. Ah, ela ainda não exerceu a sua fé em Jesus, ela ainda não é cristã, confessa, ela ainda não é membro de uma comunidade cristã devidamente passada pelos ritos. Mas na verdade, esses dois conceitos estão misturados na nossa cabeça. E impiedade é uma coisa, incredulidade é outra. Portanto,
há possibilidade de sermos incrédulos e não sermos ímpios. Porque uma pessoa que diz não acreditar em Deus, mas é um marido 100%, mas é um funcionário 100%, mas é um cidadão 100%, irrepreensível. Eu não estou dizendo que vai para o céu. Não leve essa minha conversa para o campo da soteriologia. Eu não estou falando de salvação. Estou falando do primeiro andar, por enquanto. Há sim a possibilidade de alguém ser incrédulo e ao mesmo tempo ser piedoso, porque piedade não tem a ver com religiosidade, piedade não tem a ver com espiritualidade, piedade tem a ver com se entregar por completo. Portanto, você pode ser um profissional piedoso, porque você dá o seu melhor, você é excelente naquilo que faz. Você não bota atestado, você não morcega, você não engana, você não... Entendeu? Prejudica ninguém. Você é um funcionário piedoso, mesmo sendo um incrédulo. Você não crê em Deus, você não crê em Jesus. E pode ser uma mãe piedosa, uma mãe que se entrega 100% no ato de cuidar do seu filho, dos seus filhos. Então há a possibilidade de sermos, ou de alguém ser, incrédulo e piedoso. E há a possibilidade de alguém ser crente e ímpio. Porque com a boca confessa que crê, mas na vida não está pleno, não está íntegro, não está completo, não está pio, então não é piedoso. Isso me faz lembrar da segunda multiplicação dos pães. Quando Jesus pergunta para os discípulos, quantos pães vocês têm? E eles dizem, temos 7. Na primeira tinha 5, 5 pães e 2 peixes. Na segunda tinha 7 pães e alguns peixes. Não sabemos quantos. Talvez bem mais de 2. Na primeira, comeu mais gente e sobraram 12 cestos cheios. Na primeira multiplicação tinha menos comida, mais gente e sobrou mais. Na segunda multiplicação tinha menos gente, mais comida e sobrou menos. Por quê? Porque quando eles voltam para o barco, alguém enfia a mão embaixo de alguma coisa e tira um pão. E aí Jesus olha e fala, ué, vocês não disseram que tinha 7 pães? Sim, Jesus, só 7. Então, de onde saiu esse 8º pão? Nós colocamos aqui para o caso de haver necessidade. Talvez da multiplicação todo mundo comesse e a gente ficasse com fome. Quando a gente entrasse no barco para atravessar, a gente faria um lanchinho com esse aqui que a gente guardou. Aí Jesus vira para eles e diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus. E aí o que Jesus está querendo dizer é, cuidado com aquilo que você esconde. Cuidado com aquilo que você deixa no oculto. Cuidado, e aí eu poderia usar aqui a metáfora. Cuidado com o pão escondido no barco. Cuidado com aquilo que você não entrega para o Senhor. Cuidado com aquela área da sua vida que você não deixa Jesus entrar e reinar. Cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com a mentira. Cuidado para você não ser um sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? Era um túmulo onde tinha uma pessoa enterrada e por fora era pintado de branco, pintado de cal. Por isso é sepulcro caiado. Nos tempos bíblicos não cavavam buracos para colocar pessoas. Esse costume que a gente tem de fazer covas. Mas às vezes era necessário, porque eles usavam os barrancos e tampavam com uma pedra. Faziam buracos, tampavam com pedra. Era geralmente assim. Mas às vezes era necessário, por falta de buracos, por falta de lugar para colocar em pé a pedra, eles então cavavam um buraco no chão, colocavam o corpo, jogavam uma pedra em cima do corpo.
E aí eles pintavam aquela pedra de branco. Para quê? Para que a pessoa, ao passar por ali, soubesse que embaixo daquela pedra tem um defunto. Porque na lei de Moisés, há uma determinação que não se pode tocar em cadáver. Era um voto de nazireado, o voto do nazireu. Aquele que quer ser separado para Deus, não pode tocar em cadáver. Então os religiosos, os que queriam ser mais puros, os que queriam ser mais espirituais, eles tomavam a decisão de não tocar em cadáveres, para cumprir esse voto e se sentirem separados para Deus. Então eles pintavam essas pedras de branco, para que os nazireus, os separados, os santões, não pisassem, porque eles entendiam assim, se a gente pisar na pedra, que tem um defunto embaixo, a gente já está pecando, então eu não posso nem encostar na pedra, que encosta no defunto, entendeu? Eles eram tão religiosos, queriam cumprir a lei de forma tão íntegra, que eles não queriam nem encostar na pedra que escondia um defunto. Aí eles pintavam de branco. E aí ficava bonitinho, aquela pedra branquinha, pintada de branco. O sepulcro caiado era mais bonito que um sepulcro normal, porque o sepulcro normal é uma pedra com sujeira, com terra, e o sepulcro caiado era tudo limpinho, tudo branquinho, pintadinho. Aí Jesus fala, esses que se acham piedosos em Israel, eles na verdade são sepulcros caiados. Ou seja, quem olha de fora é tudo lindo e maravilhoso, mas por dentro está morto, é um defunto. E aí Jesus vira para os discípulos e diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, cuidado ao esconder as coisas, porque de Deus nada se esconde. Em Deus nada fica oculto, porque Ele é o sol da justiça. Ele ilumina as situações para que tudo apareça e seja feita a justiça dEle. Portanto, queridos, o que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que nós não podemos ser hipócritas, não podemos ser fariseus, nesse sentido. Não podemos ser crentes ímpios ou impiedosos crentes que confessam com a boca que creem, mas em suas vidas não têm a evidência principal de serem de fato crentes. Que Deus nos livre deste mal, que Deus nos livre desta praga, desse câncer que corrói o corpo de Cristo, que é a hipocrisia, a mentira, a impiedade, mesmo em meio às crendices. Porque nós cremos, nós exercemos a nossa fé, nós não temos uma crendice em Jesus. Jesus não é aquele amuleto que a gente se vale só na necessidade. Não, nós cremos que Ele é uma pessoa, que Ele relaciona-se conosco, que Ele fala, que Ele ouve, que Ele age, que Ele opera. E aí, na dinâmica da vida cristã, muitos de nós, embora crentes, permanecemos ímpios. E o Paulo está dizendo aqui para o Timóteo. Paulo escreve a Timóteo, quando Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso. Paulo já estava no final do seu ministério, já está lá em Roma, e ele ouve dizer que Timóteo está enfrentando dificuldades na igreja que ele plantou e que ele pastoreou por quase 3 anos, a igreja de Éfeso, que tinha presbíteros muito complicados, dava muito trabalho. E aí o Timóteo, por ser um pastor jovem, discípulo de Paulo, não ter o currículo de Paulo, não ter o potencial de Paulo, ele enfrentava grandes dificuldades, porque aquela igreja amava Paulo, e chorou no porto, em Mileto, quando se despediu de Paulo. E Paulo disse, olha, pode ser que eu não volte mais, mas eu vou mandar um menino bom lá para vocês. E Paulo então envia Timóteo
E os presbíteros em Éfeso não respeitam muito a Timóteo. E a igreja não dá muita moral para Timóteo. Porque a igreja queria mesmo era Paulo. E o Timóteo é desdenhado. Por isso, que nesta mesma carta, nesta mesma dinâmica de ensinos pastorais, que é o que Paulo está fazendo com Timóteo, um capítulo antes, no 4, no versículo 12 diz: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Em outra versão diz: ninguém despreze a tua mocidade. Aí a gente interpreta essa frase da seguinte maneira: o moço, o jovem, não pode desprezar a sua juventude com as coisas deste mundo, ele tem que buscar a Deus. Está errada essa interpretação. Isso é uma verdade, mas está lá em Provérbios, aliás, Eclesiastes, nos dois. Salomão fala disso, principalmente em Eclesiastes. Mas o que Paulo está falando aqui não é para os jovens da igreja. Não, a carta é para o Timóteo, um jovem pastor, um pastor jovem, primeiro ministério dele. E ele está tendo muita dificuldade. E aí Paulo, olha, não deixem que despreze, ninguém despreze a tua mocidade, ou seja, você, Timóteo, não permita que a igreja de Éfeso te despreze por você ser jovem. Seja um padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Se você for o exemplo, se você bater no peito e dizer: olhem para mim, imitem a mim, aí a igreja vai começar a te respeitar, porque você precisa ser o exemplo. E aí ele vai dando orientações, e aí de repente ele começa a como tratar os crentes. Depois ele entra no assunto de como tratar as viúvas. E no assunto de tratar as viúvas ele diz: olha, algumas viúvas não são responsabilidade da igreja, porque elas são viúvas, mas elas têm filhos, têm genros, têm irmãos, têm família. Aquela viúva que não tem ninguém que a igreja abrace, mas aquela viúva que tem família, que a igreja aponte para a família, que é responsabilidade deles cuidar daquela viúva. Essa é a tese de Paulo. E aí no meio dessa tese, ele enfia essa frase que é muito emblemática: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua casa, da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Note bem que Paulo não usou a palavra ímpio. Ele não falou que é pior do que o ímpio, ele falou é pior do que o incrédulo. Portanto, o que é que Paulo quis dizer a Timóteo e o que é que Deus quer dizer para nós? Exatamente isso. Uma das maneiras de revelar a nossa fé é o jeito que a gente trata a nossa família. A maneira como tratamos os da nossa casa revela a profundidade e a veracidade da nossa fé. Paulo não está dizendo que tratar bem a família leva para o céu. Paulo não está falando de salvação aqui. Paulo está falando de cuidar das pessoas necessitadas em volta da igreja ou dentro da igreja. E aí ele está dizendo: o primeiro dever de cuidar não é da igreja, é da família. Eu não posso terceirizar o meu cuidado. Ei, você que é pai que está me ouvindo, você que é mãe e está me ouvindo, não terceirize o conhecimento bíblico, o estudo bíblico para a igreja. A igreja tem a responsabilidade de ensinar as suas crianças, os seus adolescentes e os seus jovens. Mas antes da responsabilidade ser da igreja, essa responsabilidade é da família.
Não terceirize a responsabilidade. Eu vou levar meu filho para a escola porque ele vai ser educado na escola. Não, na escola ele vai ter conhecimento, intelectualidade. Educação é dentro de casa. Não terceirize. Não passe para outros a responsabilidade que é sua. Mata no peito e resolve essa aí, meu querido. Minha querida, é sua responsabilidade. Os pais, os avós, os tios, os responsáveis. Os primeiros responsáveis são os de dentro de casa. Eu espero que a igreja faça algo na direção do meu filho. Espero que a igreja promova algo para abençoar e edificar a vida do meu filho. Espero, mas antes de esperar que a igreja faça, eu tenho que estar fazendo. A responsabilidade de ensinar a Bíblia para o meu filho, antes de ser da igreja, eu não estou dizendo que não é da igreja, é da igreja também, mas antes de ser da igreja é minha. Minha. Portanto, se eu não cuido da minha casa, se eu não cuido dos meus, se eu não cuido da minha primeira responsabilidade, isso demonstra que eu tenho negado a minha fé e me torno pior do que o descrente. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, é uma verdade muito simples. E todos nós podemos averiguar a veracidade dessa tese com muita facilidade. E é da seguinte maneira: você não conhece nenhuma pessoa que é incrédula, que se declara ateu, agnóstico, que nem gosta de igreja ou de crente, ou muito menos de pastor. E eu dou razão para a maioria deles, porque tem uma turma aí que realmente que estraga a amizade. O que eu estou dizendo é que todos nós conhecemos pessoas que não exercem a sua fé em nada, mas que vivem casamentos saudáveis, que têm os filhos criados de maneira saudável, que têm um relacionamento familiar equilibrado. Ou você não conhece? Eu conheço. Conheço gente que não exerce espiritualidade nenhuma. Conheço gente que não tem fé em nada. E que é ótimo funcionário. E que é ótimo marido, é ótimo pai. Conheço mulheres que são excelentes mães, educadoras de seus filhos, são excelentes profissionais, são esposas maravilhosas, submissas, parceiras, amigas, ajudadoras de seus maridos, e são ateias. Como que é o feminino de ateu, né, gente? É ateia ou é à toa? Mas eu conheço ateias que não são à toas. Sabe o que significa isso? Eu conheço mulheres que não são cristãs, que não são crentes, que não são, na nossa perspectiva, piedosas, mas elas vivem de forma íntegra, completa, totalmente entregues ao seu propósito e à sua missão, como mulheres, como mãe, como esposas, como vizinhas. Me lembro, quando mudamos para Guarapari, eu vim na frente, no dia 7 de maio de 2004. Depois, no dia 20 de maio, eu voltei e passei meu aniversário na estrada com a minha família, porque na volta fomos com um caminhão para buscar lá um pedacinho da mudança que tinha ficado e mais uns móveis para compor nossa nova casa em Guarapari. Manuzinho era bebezinho, tinha acabado de completar 1 ano. Tinha 1 ano e 2 meses. Já andava, já falava alguma coisinha, mas era bem novinho. E eu, Ana Paula e Manuzinho fomos morar num lugar meio ermo, um lugar lindo, maravilhoso, mas era distante, era meio afastado. E logo no início, Ana Paula não trabalhava, Manuzinho muito pequeno,
e eu já estava trabalhando, então eu saía cedo para trabalhar, voltava na hora do almoço, almoçava, saía, depois voltava só no final do dia, à tarde, à noitinha, dependia do dia, às vezes eu ficava até bem mais tarde. E algumas vezes a Ana Paula precisou de ajuda. E um vizinho, muito simpático, muito solícito, muito amigo. Quando eles viram que nós mudamos para lá, eles foram lá, se apresentaram. Oh, meu nome é fulano, essa aqui é minha esposa Ciclana, nós moramos aqui do lado, vocês são jovens, né? Eu vejo que o seu marido sai para trabalhar bem cedo, volta tarde, a senhora fica aí com esse menininho. Eles tinham idade para ser nossos pais, tinham bem mais idade que nós, e ficaram ali ao lado. A moça fazia um negócio gostoso, botava num potinho, levava lá para Ana Paula. O cara estava lá molhando as plantas, ele me via chegando, ele fazia questão de me cumprimentar e puxar assunto comigo. Faziam questão de nos convidar para as coisas na casa deles. E aí, depois de muitos anos, socorreram a Ana Paula lá várias vezes. Uma vez entrou cobra, outra vez entrou bicho e tal, e ele foi lá e ajudou. Pensa numa bênção de casal. Pensa num homem que eu queria que fosse meu pai, numa mulher que eu queria que fosse minha mãe. Pensa num casal assim, top das galáxias. Amigos, companheiros, solícitos, carismáticos. Todo mundo amava aquele casal lá naquele lugar, eram poucas casas. Todo mundo sabia o nome dele, e ele era aposentado, todo mundo conhecia a história dele, e ele colhia frutas e distribuía para os vizinhos. Gente, mas que casal maravilhoso, deve ser crente, né, Maurício? Só que não. Depois de muitos anos, eu fui descobrir que eles eram ateus. Com um testemunho e um estilo de vida muito melhor do que o meu e da minha esposa. Eu e Ana Paula, e principalmente naquela época, eu e Ana Paula éramos muito mais ímpios do que eles. Portanto, não confunda impiedade com incredulidade. E o que Paulo está dizendo aqui é que se nós não cuidarmos da nossa família, nós negamos a nossa fé e somos piores do que os descrentes. O que Paulo está dizendo é: se existem incrédulos que conseguem cuidar bem de sua casa, como os cristãos não conseguiriam? É isso que Paulo está dizendo. Essa é a tese de Paulo. Ele não está dizendo que se a gente não cuida da família, a gente não vai para o céu. Ele não está falando da fé salvífica. Ele não está falando da fé como entrada do reino de Deus. Ele está falando da fé no sentido de doutrina, ensinamento, conhecimento. Se aqueles que não conhecem a Bíblia, se aqueles que não conhecem a Deus, sabem cuidar de sua família, por que nós que conhecemos o livro, que temos as instruções, que aprendemos o que é certo, como que eles conseguem e nós não conseguiríamos? O que Paulo está dizendo é: o nosso Deus e a sua palavra são suficientes para nos ensinar e nos motivar a cuidar bem da nossa casa. Não negaremos a nossa fé no sentido de doutrina. Não negaremos que estamos aprendendo. Eu posso hoje não ser o melhor pai do mundo. Posso hoje não ser o melhor marido do mundo. Mas uma coisa eu preciso, como crente, é que hoje eu seja um melhor pai e um melhor marido do que ontem. Porque é um processo, é uma caminhada. Mas a grande questão de Paulo para a igreja de Éfeso, e a grande questão de Deus para a igreja de Guaranhuns, é esta: se eu lhes dei a minha presença, a minha palavra e a minha orientação, com a minha vontade revelada, por que é que vocês não conseguem fazer o que é certo? Se até os incrédulos conseguem, vocês têm que conseguir. Portanto, irmãos, vamos assumir esse compromisso de fé.
Vamos assumir esse ponto da nossa doutrina. Quem não cuida bem de sua casa será pior do que o incrédulo. Porque eles, sem a presença, sem a orientação, sem a palavra de Deus, eles conseguem. Então nós temos que conseguir também. Senão nós seremos piores do que eles, deu para entender? Você solta uma pessoa aqui, sem um mapa, sem um GPS, sem nenhum instrumento de localização. A pessoa nunca esteve aqui. Aí você vira para ela e fala assim, olha, você tem que chegar lá no convento da Penha. E solta ela aqui na esquina da igreja. Ela nunca esteve em Vila Velha, ela não tem opção de perguntar para ninguém. E ela tem que chegar no convento da Penha. Aí você pega outra pessoa e dá um mapa de Vila Velha, dá um GPS com a localização lá no convento. A um você entrega o GPS, a outro você não entrega nada. E solta os dois. Quem vai chegar mais rápido no convento? Claro que é o que tem o GPS. Aí imagina que aquele que tem o GPS fique perdido. O GPS manda entrar à esquerda e ele entra à direita. Aí daqui a pouco recalcula a rota. E aí ele vai saindo do caminho, vai se perdendo. O que não tem o GPS, na intuição vai indo. E de repente vê a pedra, e de repente vê um negócio, e imagina, aquilo lá deve ser o convento. E ele parte correndo e chega no convento. Aí um tempão depois chega o cara com o GPS. Eu fiquei meio perdido no caminho. Percebe? Se o cara com GPS chegar depois do que não tem o GPS, ele é muito pior do que o cara que não tem. Porque o outro sem o GPS chegou, e ele com o GPS não chegou. É isso que Paulo está dizendo. Se os incrédulos conseguem, por que é que nós não conseguimos? Se nós não conseguirmos, seremos piores do que eles. Porque nós temos o GPS. Nós temos as orientações. Nós temos o ensino. Nós temos um treinamento. Semanalmente nós estamos aprendendo. A pergunta é, o que é que temos feito com o que temos aprendido? Não é possível que nós somos piores do que os incrédulos, gente. Se eles conseguem, nós também devemos conseguir. Tem muita gente incrédula que cuida bem dos seus familiares. Tem muita gente incrédula que cuida bem de suas viúvas dentro da família. É isso que Paulo está dizendo. Tanta gente que não é da igreja consegue cuidar dos necessitados dentro de casa, mas nós não conseguimos. Isso me faz lembrar uma frase. Eu não sei quem cunhou esta frase, mas ela diz assim: a igreja é o único exército que deixa os seus soldados para trás. Pesado, né? Muito pesado. Que não sejamos esse exército que deixa soldados para trás. E que não sejamos os soldados que deliberadamente ficam para trás. Mas que possamos seguir juntos, unidos, rumo ao propósito que Deus tem para nós, que é cuidar bem de nós, cuidar bem da nossa família. Cuidando da nossa família, para revelar a nossa fé. Cuidando da nossa família, para demonstrar que somos cristãos. Cuidando da nossa família, para demonstrar que Deus é a nossa prioridade. E cuidar da nossa família é a prioridade de Deus para nós. Que assim seja, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém.